Olá! O Brasil é o país com o maior número de descendentes de africanos fora da África. Negros e pardos são 53% da população. Mas esse equilíbrio demográfico não se reflete na vida econômica e social. Dos 16 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza no país, 70,8% são afro-brasileiros. Os salários médios dos negros no Brasil são 2,4 vezes mais baixos que os dos brancos. E 80% dos analfabetos brasileiros são negros. Apesar de 20 anos de iniciativas para reduzir a desigualdade vivida pelos negros na sociedade brasileira, a Organização das Nações Unidas afirma que o país fracassou. De acordo com o Conselho de Direitos Humanos da ONU, não foram superadas a discriminação, a exclusão e a pobreza. A entidade denunciou ainda a criminalização dessa população. 75% dos presos no Brasil são negros ou pardos, e os jovens negros morrem vítimas da violência 2,5 vezes mais do que os brancos. O Expressão Nacional vai discutir as propostas para mudar essa situação com a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, o presidente da Fundação Palmares, Erivaldo Oliveira da Silva, a deputada Thieron, do PRB da Bahia, e a ativista Dora Lúcia de Lima Bertulho, doutora em Direito especializada em Relações Raciais. A gente costuma dizer que o Brasil é uma democracia racial. Eu acho que ninguém mais diz isso, nem sei se alguém, mas eu gostaria de saber, na opinião dos senhores, se a questão do racismo no Brasil, ela é econômica, como muitos defendem, ou ela é social? A gente vê esses números da pobreza que atinge mais duramente a população negra, mas também vê casos de ofensas raciais. As redes sociais desmascararam um universo de problemas raciais, de cor, né, das pessoas terem preconceito de cor. Eu gostaria de saber qual a opinião dos senhores. Deputada Benedita, a senhora poderia começar? Olha, essa discussão é uma discussão quase que secular, desses 500 anos de Brasil, onde nós tivemos grandes movimentos que foram vistos naquele momento como movimentos revolucionários, e o foram, mas que até influenciou numa abolição. O fato de ser escravo fez com que pudesse, dentro da sociedade brasileira, achar que a questão do preconceito, do racismo, é mais social do que mais racial. Mas a verdade é que, socialmente, evidente que a maioria da população negra vive nessas condições das quais você detalhou perfeitamente na abertura do programa. Agora, com relação à discriminação, com relação ao fato da invisibilidade dessa população negra, isso é racismo, isso é preconceito. E isso é o que nós estamos ainda debatendo na sociedade brasileira, porque não deveríamos estar mais debatendo na medida em que nós somos maioria. Mas mesmo assim você vai encontrar na questão da desigualdade existente no país, você vai encontrar a população negra que é a mais desigual. Mas o racismo, por incrível que pareça, para algumas pessoas, ele é identificado até em negros, que é um percentual muito baixo, mas até em negros que são tem uma ascensão social, economicamente bem-sucedido, mas, no entanto, você vai verificar que existe um tratamento realmente diferenciado por conta da cor da pele dele. Isso é uma constatação que nós temos. Senhor Erivaldo, como é que o senhor vê essa questão? Olha, veja bem, boa noite a todos os telespectadores. Uma coisa importante, houve avanços nesses 2 séculos, aconteceram alguns avanços. Mas o que é que acontece com a questão do racismo hoje no Brasil? A criança, ela não nasce preconceituosa. Ela aprende o preconceito no seio da sociedade. E o que é que a gente vê, pelo menos nos últimos 20 anos? Uma série de leis, mas que não saíam do papel. Nós temos a Lei 10.639, que está completando 13 anos, nunca saiu do papel. Nunca foi instituído verdadeiramente nas escolas o ensino afro-brasileiro. Muito discurso e pouca ação. O que é que acontece com a Lei 10.639? Nunca houve vontade política de tirar do papel. Nós, da Palmares, estamos lançando, agora no dia 20 de novembro,
um livro para ser distribuído no Brasil inteiro, para ser aplicado dentro das escolas. Nós não tínhamos políticas públicas dentro da Palmares para as comunidades. Nós temos comunidades completamente abandonadas. Por quê? Porque não existia políticas públicas, existia apenas o discurso. Não é? O racismo no Brasil, ele é evidente, sim. Ele é muito da cor da pele, também. E muito econômico, sim. Agora nós temos que fazer uma ponderação. Nos Estados Unidos e em alguns países, o racismo é pela cor da pele. O racismo nos Estados Unidos é pela cor da pele. Colin Powell, que era o homem mais poderoso dos Estados Unidos, ele não morava em certos bairros de Los Angeles, porque só morava branco. Aqui, muitas vezes, o cara que é bem endinheirado, que é bem sucedido economicamente, ele mora em qualquer lugar. Portanto, por ele morar em qualquer lugar e por ele ter acesso a tudo, ele esquece dos seus amigos, irmãos que estão habitando a favela. Ele não se engaja politicamente. Outro dia eu tive um debate aqui na universidade com alguns jovens e alguns deles me diziam assim, nós não queremos o negro na academia, porque o negro na academia, ele cresce dos seus irmãos. Nós não podemos esquecer nossos irmãos. Não é porque a gente frequentou a economia, não é a universidade, não é porque a gente fez doutorado, mestrado, que nós vamos esquecer os irmãos que sofrem. Então, não é dessa forma que nós vamos reduzir o preconceito no Brasil. E o preconceito no Brasil, ele é muito camuflado. Né? Eu costumo brincar e dizer que ninguém é preconceituoso, até que chega um negão e senta na sala, no sofá da família. Aí o preconceito vem à tona. Então nós precisamos tirar as máscaras, nós precisamos tirar a democracia racial que tudo terminava na quarta-feira de cinzas. Né? A gente precisa dar um basta, um ponto final, tudo isso. Mas como é que nós vamos aprender isso? Nós não vamos ensinar nossas crianças que ter cabelo crespo é lindo, que ter nariz chato é lindo, quando ele abre o livro de história e ele não se vê representado. Ele tem que abrir o livro de história e se ver representado. Outro dia eu estava num debate com alguns professores aqui de Brasília e eles me diziam, mas tem que capacitar os professores de história no ensino afro-brasileiro. E ele estudou história. E a história do Brasil conta a história dos heróis e heroínas negros, que muitas vezes eles esquecem. Então eu não vou ensinar a história afro-brasileira, que a nossa história, ela já é o ensino de todas as 3 raças que compuseram o Brasil. Então a gente tem que implantar urgente o ensino afro-brasileiro nas escolas. Eu quero depois conversar um pouquinho mais sobre essa questão da educação, mas, deputada Tcheron, como é que a senhora vê a questão do racismo no Brasil? É crime, ele é hediondo, ele é repugnante, porque nenhum ser humano, quando nasce, ele nasce para decidir ou determinar a cor da sua pele com menos ou com mais melanina. Quando você traz esse recorte econômico social, que é a população do Brasil, eu que venho de um estado como a Bahia, né, e eu gosto muito de dizer que é a terra-mãe do Brasil, juntamente com o meu presidente aí, Arivaldo, ele sabe o que é ser dentro de um estado onde esse embrião, né, decola para os demais estados dessa nação. Há uma preocupação enorme, porque apesar dos 20 anos e os avanços todos que nós temos, se observa, como a deputada Benedita da Silva aqui declarou, que o negro, ainda que ele tenha dinheiro, ou a negra, ainda que ela tenha dinheiro na bolsa, ela não vai deixar, ele não vai deixar, ou não vai se isentar, ou não vai conseguir se desvencilhar do racismo que é latente nesse Brasil. E ao mesmo tempo que ele é latente, se nega a ele. Nós não somos racistas, não existe isso, é conversa de preto. Eles mesmos promovem esse racismo contrário. Então há uma ambiguidade. Ora, se não existe o racismo, então não tem nem o que se discutir, muito menos o que se combater. Então, por que nós temos uma procuradora dentro de uma universidade, lá no sul do nosso país, que é no Paraná? Por que um aparelho de Estado como é a Fundação Zumbi dos Palmares? Por que nós não podemos incinerar a história? A história, ela não nos nega uma realidade que vivemos nos dias atuais. E o que se diz dessa história? Que a única raça, que o único povo que foi de fato escravizado foi o homem e a mulher negra. Então, quando se quebra essas correntes, né,
há séculos passados, aí, quando nós chamamos aí da abolição, você tratou sobre a democracia racial, se fala muito sobre isso. E é de fato por trás, ou por dentro disso, como eu gosto de dizer, é a negação desse crime. A gente precisa tratar isso como crime, não apenas como um fenômeno, não apenas como uma questão, não apenas como um problema, mas como um crime. Porque a nação precisa se conscientizar. E é exatamente nesse mês de novembro, é exatamente nessa data, onde nós trazemos tudo isso, porque não importa quando o negro ele apenas tem essa ascensão, que vai eximir dessas problemáticas ou dessas variáveis que o atingem. E aí eu quero trazer de perto uma experiência que eu tive, e seguramente a deputada Benedita da Silva também já enfrentou, a procuradora, eu estou falando de uma procuradora. Não é porque ela é procuradora que não vai, quem olha para ela não vai confundi-la. Sempre vai confundir. Quem olha para o presidente da Fundação Zumbi dos Palmares não vai confundir. Vai confundir. Quantas vezes eu chego e eu estou deputada, mas se eu estiver ao lado de uma colega, né, ou de uma mulher com menos melanina do que eu, a deputada é a outra, não pode ser essa pretinha, né? E a realidade é que essa casa apenas acolhe 3 mulheres. Dá para contar no dedo, 1, 2, 3. 3 mulheres apenas com essa cor de disco que é que nós temos. Então, que é a deputada Rosângela, a deputada Benedita da Silva e essa aqui vos fala. Então, isso é uma prova latente de que essa nação precisa muito dessa consciência. Nós precisamos estar o tempo todo promovendo essa reflexão e esses debates e esses embates. Eu sou fruto de todo esse movimento negro, importa dizer isso, eu sou fruto dessa luta encampada por mulheres como Benedita da Silva, para que estivéssemos aqui, da qual eu sou muito grata, por isso eu tenho que fazer o meu dever, presidente. O senhor estava dizendo aqui, ora, o negro, quando ele ascende, ele precisa lembrar dos demais negros. Ou seja, traduzindo, me permita, quando ele passa pela porta, ele precisa proporcionar com que tantos outros e outros passem também. Ele não pode fechar essa porta, não pode pôr uma trava nessa porta. E o que nós estamos falando? O que nós queremos trazer com isso? É que ele esteja na universidade, é que ele esteja na faculdade, é a forma de quem chegou poder contribuir para que tantos outros cheguem, porque senão estaremos na mesma condição de contar no dedo o número de negros e negras que estão nesses espaços de poder. Professora Dora, a deputada Thieron, ela lembrou uma questão, eu queria que a senhora comentasse a questão do racismo, mas com uma observação. Muitas vezes, quando a gente fala em racismo, em política de cotas, em políticas afirmativas, as pessoas, vocês estão promovendo o ódio social. Vocês estão criando um problema onde não existe. Por favor. Pois não. Bem, boa noite, então, a todos. Eu acho que falar de racismo no Brasil, fazer essas discussões todas que nós estamos fazendo hoje, é a nossa grande possibilidade da gente chegar, talvez, a algum ponto, né? E eu sempre tenho dito que, não quero ser pessimista, mas as nossas perspectivas de mudança daquilo que seriam os valores raciais dentro da sociedade brasileira são estão muito longe de serem atingidos. E eu vejo o seguinte, quer dizer, a sociedade brasileira, a formação absoluta da sociedade brasileira do racismo, ele se explode em todos os espaços, em todos os lugares, inclusive nesta, talvez, confusão, né? Eu sempre chamo de confusão entre o social, que a gente chamaria de econômico, e o racial, que é efetivamente o ponto fundamental de toda esta situação nacional em que a população negra ela está aquém, absolutamente aquém de toda a qualidade de vida que o padrão brasileiro da população branca entende como sendo o ideal, né? Então, acho que uma das coisas muito importantes quando a gente discute racismo é a gente perder esse prurido, na verdade, de não falar dos brancos
e de deixar falando dos negros e sem falar dos brancos. Então, eu sempre acho que a gente está e por isso a gente fala de relações raciais. Quer dizer, nós temos que trabalhar e conversar nessa sociedade sempre pensando nos brancos e nos negros, porque todo o movimento do racismo e toda a qualidade de vida da população branca, por ser negra, perdão, da qualidade da população negra por conta do racismo, ela está sempre fazendo parâmetro com aquilo que é o benefício ou os menos obstáculos ou as benesses que a população branca tem. E uma das coisas que não é discutida quando falamos de racismo é de que é necessário que a sociedade brasileira compreenda que o nascer branco nesta sociedade, ela impõe e dá àquela pessoa, a essa população, a possibilidade de transitar com liberdade em todos os movimentos, em todos os sentidos, em todas enfim, as possibilidades que a sociedade brasileira apresenta. E quando você não fala que este padrão branco, ele na verdade é o ponto de atrito com relação à questão do racismo, a gente fica sempre numa sociedade, numa percepção de que é a negritude que na verdade cria ou que é a negritude que está no jogo das relações raciais como sendo como é que nós vamos fazer, como é que o racismo, se existe ou não existe, se a pobreza ela é racial, ou se a pobreza ela é social ou ela é econômica. Né? Então, acho que nós temos que buscar discutir na sociedade brasileira, que eu acho fantástico que a gente está fazendo agora e que a gente tem que fazer por muito tempo. Eu vejo e acho que a gente trabalha, a deputada Benedita é uma das pessoas que a gente tem tido enfim, né, um personagem que a gente está sempre muito atento a ela, por conta de toda a história, de toda enfim, a vivência dela, mas é importante que a gente tenha esta visão de que o racismo nacional, ele está em todas as áreas, e ele nos pega em absolutamente todos os nossos movimentos, e a questão do racismo institucional, que eu acho que é esse que tem sido o mais atuante, né, no cenário brasileiro, que é a percepção da sociedade brasileira do merecimento da branquitude diante do merecimento da negritude. Então, quando eu tenho na minha visão de mundo, naquilo que é o meu inconsciente coletivo, a ideia de que o ser branco é aquele que tem melhores méritos, melhores possibilidades, maiores oportunidades, independente de eu ser negro ou branco, e eu sempre digo isso, que é muito interessante a gente refletir sobre isso. O racismo está nas nossas cabeças. Quer dizer, todos nós somos racistas porque somos formados numa sociedade racista. E nesse sentido, não é o branco ou o negro ou a negritude ou a branquitude que traz o racismo como sendo um dos componentes mais deteriorantes da sociedade brasileira. É, na verdade, a sociedade brasileira que recebe essa formação, recebe esses valores e, ao receber esses valores, ela responde desta forma de entender o merecimento a partir da sua proximidade com a branquitude, ou seja, quanto mais branco eu sou, mais eu tenho possibilidade de me virar, digamos assim, socialmente e ter menor obstáculos para a minha vivência. Quanto mais escuro, quanto mais negro, eu tenho menor possibilidade. Daí eu queria, terminando, para não ficar tomando muito tempo na discussão e oportunizando, né, a todos a gente conversar, tem uma coisa que é muito importante em tudo isso e que daí acho que quando a gente for conversar sobre ações afirmativas, sobre a possibilidade das cotas e sobre o mérito e o merecimento ou não daquilo que se está tratando quando fala de cotas, o que é necessário que a gente busque, que reflita, é exatamente buscar o limite daquilo que seria o ser negro e o ser branco. Hoje nós temos uma dificuldade imensa que é falsa, que é da democracia racial falsa, né? Porque a senhora perguntou, será que a gente não conversa sobre democracia racial? Esse é o ponto que a sociedade brasileira se senta e se acomoda.
de que todos nós, de alguma forma, somos miscigenados, de toda forma nós somos descendentes, de alguma forma, de população negra, mas que não é essa miscigenação ou esta formulação mais miscigenada da sociedade, não traz absolutamente nenhum ganho para a população negra, por menor que seja a miscigenação que ela eventualmente tenha. Então, acho que a gente tem que, ao conversar e ao fazer discussões a respeito do racismo, nós temos que buscar, primeiro, essa reflexão e esta apreensão do nosso racismo, que eu acho que esse é o ponto, de que nós somos formados numa sociedade racista, para que então a gente possa discutir e tentar de alguma forma superar esse racismo que está impregnado em todos nós. Então, o nosso papo, a nossa conversa, a nossa possibilidade, ela tem que partir desta apreensão primeira de que a sociedade tem essa valoração, né, da inferioridade da população negra, e a partir daí eu posso então fazer proposições mais abertas. O primeiro passo de superação não seria o que o professor Edivaldo falou, de ter uma educação que a gente aprendesse história da África, a história da cultura, das culturas africanas, que é um universo todo que é absolutamente desconhecido. E esse foi um tópico muito criticado quando se propôs o currículo mínimo, né, para o ensino brasileiro, que ainda está em discussão, o currículo, a base curricular nacional. Quer dizer, muita gente questionou, como assim, vamos parar de estudar a Europa e vamos estudar a África só? Gostaria de saber disso. Olha, antes eu queria me falar da professora aqui, a nossa mestre, né, que tem uma bagagem evidente que eu não tenho na área do conhecimento, do estudo. Mas tem uma coisa que eu sempre disse e vou continuar dizendo, que nós não temos problemas. Nós, os negros brasileiros, não temos problemas. O problema é da sociedade brasileira como um todo. Exatamente. Então, se é da sociedade brasileira, da qual eu me incluo, eu estou excluída e vou enfatizar para os estudiosos: a cor da pele pesa neste país. Porque se você é rico, é negro, eu já tive a oportunidade de assistir você ter que entrar quase que um mandato de segurança para que você possa ter, né, acesso a determinados espaços, inclusive no apartamento chiquérrimo, caríssimo que você tem, que você possui. Uhum. Eu tenho um exemplo rapidíssimo. A Célia trabalha comigo há 17 anos. Ela foi bebezinho, filho, para minha casa. E um dia eu estou saindo do prédio e o Vitor está entrando pela garagem. Eu fui na garagem porque o carro estava na garagem. E o Vitor está entrando e eu disse, vindo da escola, eu digo: Vitor, por que você está passando por aí? Aí isso é porque eu quero. Eu digo: porque você quer? Não. Eu tenho certeza que você não quer. Quem mandou você passar por essa garagem? Você não está com compra, não está com cachorro, não está com um embrulho enorme, você está com o seu material. E por que você vai ter que me dizer. Se eu pegar, eu disse a ele, se eu pegar você subindo, passando pela garagem, eu vou ter que ir na reunião do síndico aqui e levar você comigo. O que é isso? Eu estou dando a consciência para o Vitor de que ele não tem que aceitar de que aquele que está lá na portaria, que recebeu ordens, não veja na cor da pele dele o impedimento para ele passar pela porta social, porque ele não trabalha na minha casa. Ele é o filho da pessoa que trabalha na minha casa. Então, ele deve passar assim como a pessoa que trabalha na minha casa. Então, não levar em conta essa questão da cor da pele, nós ficaríamos aqui dando vários exemplos. Mas o que eu penso da educação brasileira é que não basta apenas que nós tenhamos o estudo da história da África. Exatamente. Nós temos um grande legado, um legado de reconhecimento, um legado de aprendizado, onde nós sofremos muito mais um atraso na questão de ter o conhecimento geral das nossas etnias,
maior do que o outro. Aí nós temos que dizer do branco, sim, porque o branco tem um legado enorme, europeu, e que veio e que formou a sociedade brasileira, que, por ser miscigenada, né, se arrumam 1000 desculpas para que você não tenha uma formação. Vamos ver. Eu não quero chegar na questão da Fundação Palmares, porque a Fundação Palmares, eu fui relatora da Fundação Palmares, da criação da Fundação Palmares, e tenho um carinho muito grande pela Fundação, tive a vida inteira. E a Fundação Palmares, ela era o único instrumento naquele momento que se poderia introduzir, ainda era o Sarney, o presidente da República, que poderia falar alguma coisa relacionada à questão racial. Porque até então nós não tínhamos conseguido um instrumento dentro da política pública brasileira para você falar. E assim ficou a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares não teve, nos seus deveres, condição e autoridade para fazer, por exemplo, titulações de terras dos remanescentes dos quilombos, para implementar uma política pública de cotas, nada disso. Foi preciso que criássemos um ministério e, através desse ministério, poder executar as políticas públicas voltadas para os direitos constitucionais, porque eu também fui constituinte. Isso me deu realmente margem para poder acompanhar a evolução dos instrumentos que o Brasil criou, pelo menos assim podemos dizer, da Constituição para cá, e antes mesmo nós já discutimos essas questões. O movimento negro foi vitorioso no sentido de colocar na Constituição brasileira, né, leis e artigos que pudessem amparar, mas não basta só que esteja na Constituição. É preciso que haja vontade política. E na vontade política do Executivo, é preciso que haja, sobretudo, uma vontade política no Legislativo de regulamentar essas conquistas feitas. Então, portanto, a educação, ela, pelo que nós estamos observando, ela vai sofrer um retrocesso. E aí, nós, da comunidade negra, ou nós, os negros brasileiros, que somos maioria, nós vamos levar, não é apenas 10 anos de atraso em relação ao branco, nós vamos ter mais uns 20 anos em relação ao branco, de chegarmos a esse conhecimento e de prepararmos a população brasileira, de prepararmos os professores, que hoje também você não vai encontrar, ainda que você tenha Urubai, mas você não tem ainda um corpo que possa executar esse aprendizado para nossas crianças negras e brancas. Mas, na verdade, há um discurso nacional de que se a gente resolver a questão da educação, seria um ponto fundamental para resolver a questão do racismo. Daí eu fico sempre, né, me vem aquela ideia fantástica. Bom, mas que educação que você está falando? Quer dizer, você vai ensinar matemática, mas você vai ensinar matemática de que forma que você vai ensinar? Você vai ensinar história de que forma? Ou seja, na verdade, a questão da educação formal, essa que nós estamos aqui conversando, a possibilidade de você tê-la como sendo um dos elementos, um dos referenciais para diminuir o espaço de valoração negativa para a população negra, teria que ser uma educação que tivesse incluída em todos os seus pontos a questão da população negra, das relações raciais e, sem dúvida nenhuma, daí você entra com a África, você entra com tudo. Mas é isso que tem que ser. Eu queria discordar. Eu queria discordar dessas colocações pelo seguinte. Eu não enxergo outras formas de você promover mobilidade social sem educação. Tá? A cada ano estudado, você melhora o seu salário em X, em Y, em Z. Eu não vejo outra possibilidade de você promover mobilidade social sem uma educação. Tem um historiador lá na Bahia, que você conhece muito bem, deputada, chamado Cid Teixeira.
Cid Teixeira, na época da discussão das cotas raciais, né, porque a cota, todo mundo é a favor das cotas nos Estados Unidos, mas é contra no Brasil. Né? Na época da discussão das cotas, e ele defendendo as cotas, e é um historiador branco, né, mas maravilhoso, ele defendeu as cotas dizendo assim, a universidade no Brasil, ela já foi muito mais negra alguns anos atrás. Muito mais negra. Todo mundo se assustou na discussão na universidade quando o Cid Teixeira falou isso. E aí ele disse, era muito mais negra porque o ensino público tinha qualidade. E as pessoas que ensinavam e estudavam em colégios privados, a gente chamava até de fábrica na época. Porque a escola pública, o Dom Pedro II lá no Rio, deputada, o Colégio Central na Bahia, o Severino Vieira na Bahia, eram colégios de qualidade. Consequentemente, as pessoas chegavam na universidade, tanto que Dorival Caymmi cantou Bahia, a terra do preto doutor, porque as pessoas estudavam. Hoje, você entra na Universidade Federal, você não vê isso. Né? Por quê? Porque o menino está numa escola pública sem nenhuma qualidade. O menino está numa escola de segundo grau que o professor vai dar aula quando ele quer. Então a escola formal, ela é importante sim para a promoção, para a mobilidade social. Agora, existem, né, eu sou contra cotas, poucos são contra cotas. Né? Agora, as cotas, ela é eterna? Não, ela não pode nem deve ser eterna, porque ela tem limites. A gente vai entrar nessa conversa das cotas daqui a pouquinho. Então, a questão é, o ensino formal não é a questão da matemática, não é a questão da história, é levar também a qualidade a esse ensino. O que é que os ministérios da educação fizeram esse tempo todo? O que é que fizeram que não melhoraram? O que é que os governos do Estado têm feito para melhorar o ensino médio? O que é que os governos municipais têm feito para melhorar o ensino fundamental? Não vamos ter igualdade nunca se a gente não melhorar a educação formal. Os países melhoraram a sua educação formal porque o negro americano, ele frequenta a educação formal, ele se forma. O preconceito é pela cor da pele, mas ele tem a formação. Eu queria, a deputada Tcheron está quietinha ali, eu queria, já que todo mundo começou a falar das cotas, deputada, eu queria, a gente tem... De cotas, não, mas nós todos vamos, a gente só encerra, a gente está... Não, é porque quando ele falou da educação, eu acho que, eu da minha parte, eu não fui bem compreendida, não sei se... Porque nós falamos de educação. Agora, educação brasileira, ela tem uma ideologia. Ela não é inclusiva. Mas isso, deputada, entende? Deputada, na verdade, eu acho que a gente só não vai falar, mas eu só quero fazer uma divisão bem rapidinho. É que, infelizmente, se a gente não mudar de assunto, a gente vai passar o tempo todo falando só da educação. Mas é só uma divisão que eu acho que os espectadores vão perceber que tem uma coisa que é a educação que o senhor falou, que é a educação formal para a mobilidade, e tem a educação que nós estamos falando, que é de mudança de valores dentro da sociedade. É isso que eu queria, né? Que é de transformação. A gente tem 13 anos de políticas de cotas. Né? Do início na UFRJ, em 2003, até o Estado começar, os concursos públicos terem cotas. Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro. Bahia, foi a primeira... o Rio de Janeiro. Bahia, aí eu preciso fazer o recorte direitinho. Defenda aí, Tiro. Professora Ivete Sacramento, considerada e conhecida como mãe das cotas, sobretudo por ser a primeira reitora negra dentro de uma universidade pública. Bom, foi na Bahia. A gente vai, agora, com essa pontuação da deputada Tcheron, a gente vai voltar daqui a pouquinho falando de cota. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Você percebeu que eu não te pedi para mandar pergunta nem participação. Esse programa está sendo gravado, infelizmente, então a gente não vai poder contar com você. Mas fica aí que essa conversa rende, né? Até daqui a pouco.
Constituição Nacional está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre racismo no Brasil com a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, o presidente da Fundação Palmares, Erivaldo Oliveira da Silva, a deputada Thieron, do PRB da Bahia, e a advogada Dora Lúcia de Lima Bertulho, doutora em Direito especializada em Relações Raciais. Eu começo pedindo desculpas à deputada Benedita, porque eu falei que a primeira instituição que teve as cotas, a primeira universidade foi a UFRJ, não foi a UFRJ, foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quando a deputada era governadora do Rio de Janeiro. E agora eu queria voltar com a Thieron. Como é que a senhora vê esses 13 anos de cotas? Se ela permitiu algum avanço, se a senhora vê possibilidades. Quando a gente fala de cotas nos Estados Unidos, a gente fala de cotas com auxílio econômico, por exemplo, para o aluno continuar na universidade, cotas para as empresas privadas contratarem negros. Como é que a senhora vê essa possibilidade para o Brasil e o que é que a gente fez até hoje? Primeiro, importa que se fale da importância de estabelecer cotas. Cotas, ela funciona como uma fonte de oportunidade. É a primeira porta que se abre. Eu, a deputada Benedita da Silva, demais mulheres hoje com assentos nas casas legislativas, estamos porque houve ali, de forma genérica, eu estou trazendo aqui, não é? Que fosse estabelecido o instrumento de cotas. Sem esse, nós não teríamos a capacidade de concorrermos, de sermos votadas ou de termos, portanto, um assento no parlamento. Então, perceba da importância desse instrumento chamado de cotas. Quando a gente traz para a questão das cotas raciais, eu aí também quero instigar o telespectador. Que instrumento melhor se estabeleceu para essas políticas dentro do Brasil de acessibilidade aos negros e negras? Desses últimos 13 anos. Então, sempre será esse primeiro instrumento o instrumento de política das cotas. Eu defendo, eu acredito, porque é nela que se dá a possibilidade e a condição desses meninos e meninas terem, de fato, a comprovação do seu rendimento escolar, da sua produtividade, do seu conhecimento. Nós temos grandes cientistas hoje revelados a partir desse instrumento de cotas, que sem ele nós não teríamos a menor possibilidade de conhecer. Né? Eu tenho a maior honra de estar aqui hoje nessa banca, desfrutando de grandes intelectos e sabe do que eu estou dizendo. O Brasil sempre foi uma máquina de incinerar a gente. E as primeiras pessoas sempre foram os negros e negras. Então, quem critica cotas precisa parar e fazer uma reflexão séria e profunda e dar um mergulho mais uma vez na história e perceber que nenhum outro aparelho foi estabelecido para isso. Eu estava conversando com a deputada Benedita da Silva, trazendo um pouco para a Bahia, porque eu me lembro, e eu estava recém-chegada na Câmara Municipal de Salvador, uma das casas legislativas mais antigas do país. Nunca recepcionou uma negra vereadora dentro daquela casa. Mas por quê? Os partidos políticos, por isso que eu falo da questão mais genérica da questão de cotas, os partidos políticos nunca se preocuparam, nunca tiveram este cuidado. A partir do momento que eles tiveram cuidado, e hoje são punidos, são impugnados, e eu falo também sob o ponto de vista de ser uma presidente de partido, e esse cuidado a gente precisa ter. Quando eu saí, Benedita, hoje tive o cuidado de colocar 2 mulheres negras com pertencimento e com identidade, sem crise dessa identidade racial, sem essa crise, mas sabendo do seu lugar, tendo esse pertencimento e tendo essa identidade, para poder acreditar nesse instrumento de cotas, que ele é importantíssimo para a nossa sociedade. De modo que esse parlamento, eu sinto que há um travamento nesse Congresso. O Congresso teve a competência de elaborar o Estatuto Racial, depois aprovar e depois ter ele sancionado. Esgotou-se as pautas, as discussões e os debates, porque estabelecemos o Estatuto da Igualdade Racial, não se tem mais nada para se tratar, para se falar a partir disso. Por que nessa casa não se tem uma comissão também como instrumento para continuar essa valorização desse tema e desse debate e dessa discussão? Não apenas no mês de novembro, mas durante os 4 anos que passarmos aqui. Então, é um reconhecimento que aqui eu faço como parlamentar, recém-chegada
a esse congresso, com aproximadamente um ano e alguns meses, ainda por completar 2 anos, mas que eu sempre preciso estar tocando nessa ferida e não abro mão de estar abrindo essa ferida, não é? Cuidando dela até ela sarar, que é trazer esse instrumento para que haja um debate legítimo dessas questões raciais que nós temos ainda no Brasil. A importância da criação de uma comissão que trate das nossas questões, ela se faz presente. Quando o programa da TV Câmara faz essa discussão, e aí eu trago à baila essa provocação, porque de fato precisamos, Benedita, com os demais homens negros e negras, ou não negros, ou que não se autoafirmem, mas que tenham uma identidade com essa causa, mas que tenham um entendimento com essa causa, um compromisso com essa nação, que se possa, a partir de então, pensar nessa comissão, que é além dos idosos, além das demais, porque nós temos ainda demais da resistência da questão a partir das cotas raciais dentro das universidades e dessa necessidade que se reflete também nesse Congresso. Então, esse é um debate que a gente não pode abrir mão. A senhora concorda que o Congresso resiste a discutir a questão racial no Brasil? Olha, foi muito difícil. Desde a Constituinte que nós tivemos essa discussão e eu posso dizer com toda franqueza e com toda certeza de que foi preciso convencer um segmento branco de que o que nós estávamos buscando na Constituição brasileira, das terras dos remanescentes dos quilombos, da história do ensino da África, de políticas de cotas mais com ações afirmativas que nós tivemos que inventando coisas ali para poder colocar na Constituição. E nós tivemos grandes dificuldades. Por quê? Porque nós temos um Congresso, sempre foi, eu estou dizendo que sempre, porque ainda não temos equidade ainda, nem de gênero e muito menos de racial, no Congresso brasileiro. Então ali nós estávamos diante de pessoas que não tem racismo no Brasil, que no Brasil não existem essas coisas, que nós estávamos querendo dividir a sociedade brasileira, que a única coisa que era um pouco diferente eram os indígenas, um pouco diferente, mas também são brasileiros. Então, diante desse fato, você trabalhar para que se regulamentasse, porque na verdade as cotas veio como ação afirmativa, que é uma questão constitucional, ela não é inconstitucional. E encontramos grandes dificuldades. Agora, é bom que se diga, porque isso serve também, é didático, que a dificuldade não foi encontrada apenas aqui. A dificuldade foi encontrada nos partidos políticos, a dificuldade foi encontrada nas universidades, né? Foi encontrada no Congresso, foi encontrada entre as pessoas brancas ou negras, porque alguns achavam de que a cota significava uma depreciação da população negra, e não uma oportunidade para que a população negra ocupasse o seu espaço. Eu concluo dizendo de que eu tinha uma frase e ainda continuo usando essa frase. Quando as pessoas relacionam, como disse ali nossa doutora, brancos e negros. Eu só digo o seguinte, os brancos no Brasil sempre tiveram as suas cotas. Claro. Por isso, eles não reclamavam. Mas no momento em que a comunidade negra, o movimento negro, a população negra brasileira começou a exigir visibilidade no seu direito de ocupar os espaços, aí eles não estavam acostumados a ter esta etnia ocupando esses espaços. Essa é a realidade brasileira. Professora Dora, qual a sua avaliação desses 13 anos? Houve avanços? Quer dizer, dá para a gente dizer que efetivamente a gente avançou um pouco no caminho da igualdade? Eu acho que essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis para nós, especialmente quem trabalha nessa área, responder. Porque ao mesmo tempo que eu posso dizer e não posso negar
que houveram avanços, que nós tivemos várias situações, esses avanços são tão pequenos, tão ínfimos e tão não representativos para a qualidade de vida da população negra, que ao mesmo tempo em que eu não tenho como negar os avanços, eu tenho que lhe dizer que os avanços realmente não chegam perto daquilo que seria necessário para se iniciar uma sociedade que tivesse pelo menos a respeitabilidade à população negra para que ela pudesse ter os seus espaços. E daí a gente falando de cotas, por exemplo, que é o que a gente está falando, quer dizer, toda a discussão, no intervalo a gente falava, né? Quer dizer, uma das grandes revoluções que esse país teve foi exatamente a discussão de cotas. E pasme, por que a questão das cotas se tornou uma revolução nesse país? Porque, de repente, depois de tantos anos que nós passamos a fazer denúncias, a dizer que o racismo efetivamente existe, a tentar comprovar que existe racismo, ou seja, nós passamos anos e anos, eu lembro muito bem dos trabalhos do professor Abdias do Nascimento. Se você pegar na década de 30, ele fez 300 propostas de ações afirmativas que foram descartadas da discussão. Mas quando nós, e eu acho que daí a gente tem que dizer que nós somos valorosos também, né, por favor, que quando nós colocamos no jogo da sociedade brasileira, tudo bem, o racismo continua, a gente denuncia, isso não acaba, então tudo bem, nós vamos agora exigir um espaço específico e particular para a população negra, seja no mercado de trabalho, seja nas universidades, e começamos pela universidade. E quando começamos pela universidade foi muito bem pensado. Porque o que significa universidade? É o que o senhor falava. Quer dizer, a universidade significa a possibilidade da população negra ser dirigente. E esse foi o susto da sociedade brasileira. Que o susto não era negro entrar na universidade, era negro ser doutor e negro passar a dirigir. E quando você tem uma sociedade como a nossa, em que os negros sempre foram os subalternos, aqueles que serviam, e de repente ele passa a ser aquele que vai comandar, que vai governar, aquele que sempre foi servido, leva um susto. E eu não estou aqui querendo dizer que as pessoas são más ou boas, porque nós não estamos falando de bondade e de maldade. A gente está falando exatamente das percepções que nós tivemos na nossa formação e que nos deixaram com essas peças, com esse nefasto entendimento de que tem alguém que merece e tem alguém que não merece. Por isso, nas cotas, a discussão primeira que veio foi o merecimento, que é falso, porque ninguém fala de merecimento quando se fala de cotas. E quando nós conseguimos quebrar todos os obstáculos da questão afirmativa, das ações afirmativas, que foram anos, e que veio o estatuto, e que vem lei, vem portaria, vem tudo, daí se descobriu uma coisa que é a mais fantástica e ao mesmo tempo a mais difícil que nós estamos lidando hoje, que é o mas quem é negro? De repente se esqueceu, não se tem mais a ideia, e quando você traz a ideia, esse corte, né? De que cotas para negros tudo bem, mas negros são os pardos e pretos, mas quem são esses senhores? Quem são essas senhoras? E daí abre uma discussão que ela é terrível para a nossa possibilidade de manutenção. Tanto que hoje nós temos que eu achei assim alguma coisa fantástica de avanço, de sair uma portaria, uma instrução normativa como essa. Porque essa é a discussão que hoje está... Sobre os conselhos que vão decidir. Sim, que essa é a discussão que acabou ficando o problema para as cotas. Eu não posso pôr cotas porque eu não sei mais quem são negros. Eu gostaria que o professor Edivaldo comentasse isso, porque, no fim, hoje o governo decidiu que as pessoas, a lei determina que é negro quem se autodeclarar negro, mas que havia fraude no meio disso, pessoas se aproveitando da cota para entrar por um outro caminho transverso. E agora o governo criou um comitê que vai decidir, numa entrevista, se a pessoa é ou não. Agora, isso coloca dificuldades também, porque é complicado. Quem é que vai dizer, professor Edivaldo? É complicado. Veja bem, a cor da pele... A cor da pele fala muito, mas eu queria ainda comentar essa questão de cota, até para repetir na deputada Benedita, né? Para ser bem didático, até para quem está nos assistindo, porque a gente fala em cota, e as pessoas em casa discordam. Porque não são esclarecidas, né? Não estão devidamente dominando o assunto. Então a gente precisa ser didático com o telespectador. Ora,
Eu costumo dizer, até na época das grandes discussões e em minhas salas de aula, eu sempre coloco, eu digo sempre para defender as cotas. Imagine você trabalhar 300 anos de graça para um patrão, é colocado na rua, sem direito a uma indenização, jogado na sarjeta, passa 200 anos e esse Estado não lhe indeniza. Né? Esse Estado não lhe indenizou. A cota é essa indenização. A cota é o tentar igualar todos, porque é uma corrida de 100 metros raso que o branco já saiu 80 metros na frente. Exato. Então eu preciso igualar. A cota, ela não vai ser eterna, mas eu preciso igualar. Eu preciso igualar as oportunidades. E no momento que eu igualo essas oportunidades, né, aí cada um vai ser por si. Porque o que nós precisamos é igualar esse atraso que nós vivemos durante todo esse tempo, com ensino ruim, jogado na sarjeta, jogado de todas as formas, sem emprego, sem altivez até para levantar a cabeça perante ao patrão, deputada. Então a gente precisa fortalecer isso. Até valorizando a cultura afro-brasileira, eu costumo dizer que essa autoestima, ela está em todos os níveis. Isso parte do meu coração, entrando um pouco na questão da Palmares hoje, e a procuradora, a doutora Dora, sabe muito bem disso. Isso me corta um pouco o coração, porque não adianta só eu discutir a questão do racismo, porque o racismo passa por muitas etapas. E variáveis, O racismo passa também pelo respeito à minha manifestação religiosa, que a gente está vendo no Brasil inteiro, os terreiros, as religiões de matriz africana serem apedrejadas, queimadas, como aconteceu aqui em Brasília, né? E no Brasil inteiro, a gente está vendo nos morros lá do Rio, famílias inteiras sendo expulsas do morro por professar uma fé. Então, o racismo ela tem várias nuances. Inclusive, esse respeito às religiões. Nós lançamos um filme agora, deputadas e doutora Dória, que é um filme na Palmares chamado Filhos do Brasil, que esse filme é sobre a intolerância religiosa. Quer mais racismo do que isso? Agora, eu não queria terminar o programa sem falar, a gente está com 6 minutos para terminar o programa, mas falar de uma questão que é o nosso futuro, que é a juventude. Os jovens negros morrem 2,5 vezes mais do que os jovens brancos. E a senhora citou o professor Abdias do Nascimento. Em 1949, ele falou que a polícia estava criando o delito de ser negro. Independente da violência policial ou não, mas a violência social atinge o jovem negro de uma maneira mais brutal. Né? Nós recentemente tivemos a chacina em São Paulo, 5 jovens negros morreram de uma maneira brutal. Eu gostaria que os senhores falassem sobre isso muito brevemente. Eu gostaria até de finalizar falando sobre essa questão, porque eu tenho viajado o Brasil inteiro, inclusive amanhã eu estou em Alagoas fazendo um seminário sobre essa mortalidade dos jovens na periferia. Né? O que é que acontece? O Estado está dando poucas oportunidades nas periferias. O Estado não está chegando. E a gente precisa entrar nessa periferia para resgatar nossos jovens, para tirar os jovens de situação de risco. Poucas políticas públicas exigem para esses jovens da periferia. Consequentemente, o caminho mais fácil é a droga. Consequentemente, o caminho mais fácil é morrer aos 20 anos. Deputada Tiron. As drogas, professor, ela não exige formação, né? Ela não exige nenhum tipo de especialização, ela não exige dos nossos jovens nada, a não ser a sua vida, que tem prazo de validade. Isso é as drogas na nossa nação brasileira. É perversa, é cruel e é nefasta. E precisamos entender a política de Estado, que inclusive o senhor trouxe aí, né? Que hoje se confunde muito com a política de governo. E esse é um problema grave e sério, porque está chegando na ponta dos nossos meninos, mas esquecem que nós vamos perder uma força do trabalho. Você chamava a juventude de futuro. Eles são o hoje. Eles são o hoje. Estamos perdendo uma força de trabalho importantíssima. A polícia, quando vê um menino negro,
para ele já considera um perfil que já suspeito, já é suspeito. Olha, mas por que é suspeito? Verdade. Pela sua melanina. Nessa casa, eu queria só lembrar que a nossa deputada, que foi Rosângela, que foi a relatora, nós tivemos uma CPI, né, e durante as audiências públicas dessa CPI, dos jovens negros que estavam sendo assassinados, nós recebemos uma cartilha que é passada pelo comando militar, dando o perfil dos suspeitos. E estava lá claramente. Nós ficamos apavorados com essa questão colocada lá. Cartilha de orientação dentro dos quartéis. Qual é o perfil? Para que ele, do suspeito. Então, o perfil do suspeito é jovem, era com tatuagem, quer dizer, tatuagem tem branco, mas de boné, de tudo isso. Nós ficamos apavorados. Então, ainda persiste dentro da formação e da orientação militar, no caso da polícia, que deve nos dar segurança, um perfil que está direcionado para o jovem negro. E isso se estende até o chamado adulto negro. Ele pode estar em qualquer lugar que ele é um suspeito. A mãe vai ter que dizer ao filho, olha, não use boné. A mãe vai ter que dizer, no frio você, por favor, não use um casaco de capuz. Eu sou mãe. Eu tenho um filho negro, né, mais velho, de 20 e poucos anos. E eu vou dar esse tipo de orientação a ele, do que ele deve vestir, justamente para ele não cair, né, nessa cartilha, no perfil suspeito estabelecido pelo braço armado do governo. Agora, isso é uma coisa que é importante e acho que a reflexão é muito interessante nesse sentido das forças de segurança contra a população negra, que, na verdade, ela foi... E daí acho que esses são os estudos que a gente tem que são bastante interessantes de refletir, porque no período escravista, ou seja, ainda no período escravista e na sequência da mudança para o período pós-escravistas, as polícias e todo o sistema de legislação, e daí eu diria que o Estado brasileiro, essa responsabilidade que o senhor fala da questão de quando a gente vai argumentar sobre políticas afirmativas, o Estado brasileiro e o direito brasileiro foram os primeiros e os mais interferentes na formação do racismo nacional e, muito especialmente, da perseguição da população negra. Se você pegar a legislação do século XIX, você vai perceber que todas as leis abolicionistas, desde o ventre livre, desde o sexagenário, desde da própria lei de finalização do tráfico negreiro, ele dizia, o sexagenário, aos 60 anos, a partir de 60 anos você não vai ser mais escravo, mas vai viver sob a tutela da polícia por mais 3 anos, não vai poder sair do seu espaço de domicílio por mais 5 anos e, se for pego em qualquer lugar sem que esteja numa atividade, e essa atividade, sem dúvida nenhuma, uma atividade para a população branca, será encaminhado para a polícia. Então, há, na verdade, uma formação, né, histórica, política, jurídica do Estado brasileiro de perseguição do indivíduo negro a partir da sua negritude. Né? E é isso que nós vamos ver com a questão de hoje. Quer dizer, hoje não quer, a questão é que não é uma coisa que foi cortada, ela é, na verdade, intuitiva nas forças de segurança de que a população negra é perigosa por natureza. E esse é o jogo que a gente precisa discutir. Esboçou o começo desse debate. A gente espera que o Congresso continue discutindo isso, levantando essas questões. Importante. Eu agradeço a presença dos senhores, mas a Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Expressão Nacional. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.